Vamos continuar, né, nossos princípios éticos, né, que consta no conteúdo programático da Ambima. Já vimos 5, ao todo são 7, tá? Então faltam 2 princípios éticos. Então vamos para o princípio da probidade. O profissional financeiro deve realizar os serviços profissionais de maneira íntegra e justa para os clientes, diretores, sócios e empregadores. Ele deve elucidar os conflitos de interesse surgidos durante ou em razão da prestação do serviço e procurar equilibrá-los. Então veja bem, pessoal, no princípio da probidade, a gente está chamando a atenção, está destacando aí a questão de conflitos de interesse. Então é quando o profissional financeiro vai realizar uma atividade e ele nota que essa atividade ela tem conflito com algum interesse seu pessoal, seja em qualquer área que seja, né? No direito, nas finanças, no relacionamento pessoal. Se há alguma coisa de conflitos de interesse e que você não evidencia esse conflito, isso aí é o princípio da probidade que você está infringindo. Digamos, vamos tornar para o direito, né? Um juiz vai julgar um caso e esse caso é de um ente da sua família, né? Então nesse caso, se ele continuar a julgar esse processo, ele está ferindo o princípio da probidade, porque aí há um conflito de interesse, já que é de um familiar dele, né? Que ele, para ser imparcial, para julgar de forma correta, ele teria muito bem que pedir a sua suspensão desse processo. É mais ou menos isso quando a gente fala do profissional financeiro atendendo clientes que é da sua família, que é do seu conhecimento. O profissional financeiro deve compatibilizar os próprios sentimentos, preconceitos e desejos de forma a alcançar um equilíbrio entre os interesses conflitantes. A probidade é tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado. Repetindo, olha, está em destaque. A probidade é tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado. Então, se cair alguma questão de certificação que venha com essa mensagem, tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado, isso aí está relacionado ao princípio da probidade. Então, ser probo é ser justo, imparcial, né, nos relacionamentos profissionais. Palavras-chave: justo, imparcial e conflito de interesse. Tá? Caindo umas palavrinhas-chave dessas, solicitando a que princípio, né, estamos nos reportando, você marcaria aí no caso o princípio da probidade. Bem, por fim, o último princípio ético, né, cobrado na certificação Ambima é o princípio da diligência. O profissional financeiro deve garantir a prestação de serviços em prazos que estejam de acordo com o tempo necessário para a sua execução. Isso requer um planejamento coerente e de supervisão. Então veja bem, pessoal, o princípio da diligência está relacionado com prazos. Então veja bem um exemplo prático. Um determinado cliente entrega um projeto, entrega uma solicitação de análise na instituição financeira, e o profissional que recebe esse projeto para análise, ele diz assim: olha, o senhor pode voltar aqui na agência daqui a 3 dias, que isso aqui vai estar analisado para a gente ver o que nós poderemos fazer. Bem, se o profissional financeiro deu prazo, gente, ele deve ser diligente, ele deve efetivamente atender o cliente no prazo que ele negociou com o cliente. Ou se você receber um telefonema e naquele momento você não pode, né, atender o cliente, se você daqui a 1 hora eu ligo para o senhor e você efetivamente liga, né, numa hora, é porque você está, né, digamos assim, seguindo os princípios da diligência. Então, a diligência exige do profissional financeiro atender aos compromissos profissionais com zelo, dedicação e rigor, cuidando adequadamente do planejamento e execução de serviços profissionais nas condições acordadas. Olha aí, ó, nas condições acordadas, nas condições pactuadas com o cliente. Fornecer serviços profissionais de forma diligente, no prazo, conforme foi acordado. Então, as palavras-chave para o princípio da diligência são prazos, planejamento para você cumprir os prazos e o tempo acordado. Então, pessoal, esses são os 7 princípios éticos que normalmente são cobrados na certificação Ambima Série 10. Então, vejam bem, nós falamos do
princípio da integridade, princípio da objetividade, princípio da competência, princípio da confidencialidade, princípio da probidade e agora o princípio da diligência. Então, quando falar um determinado princípio que está voltado para a educação continuada, que está voltada para a qualificação, para a certificação, para a aprendizagem, princípio de competência. Quando falar de algum princípio que diga que o profissional financeiro esteja querendo levar vantagens pessoais, estamos falando do ferimento do princípio da integridade. Quando falamos que o profissional financeiro ele deve ser dogmático, ele deve ser direto, ele deve atender o seu cliente de uma forma, digamos assim, pontual e objetiva, princípio da objetividade. Quando falarmos em prazos, que o profissional financeiro deve atender o cliente dentro dos prazos acordados, princípio da diligência. Bem, eu dei só um resumo de alguns. Princípio da confidencialidade, ou seja, não passar informações dos seus clientes para terceiros, a não ser que o cliente consinta, né, que ele deu o consentimento. Princípio da confidencialidade. Bem, eu só dei mais um exemplo para fechar. Se não ficou muito claro, se você ainda está fazendo assim, digamos, um pouco de confusão, volto a repetir. Não se preocupe, que nós temos os exercícios do módulo, que é ao final do módulo 2, vamos fazer exercício. E mesmo assim, gente, se ainda ficar dúvida sobre os princípios, nós ainda vamos ter os simulados. Nós fechamos o CPA 10, né, assim também como o CPA 20, dessa forma. O módulo, conteúdo do módulo, que é o que nós estamos fazendo agora, exercícios do módulo, e no final faremos um simulado que envolve todos os módulos que nós estamos estudando nessa certificação. Tudo bem? Vamos seguir o programa? Vamos lá. Bem, agora, pessoal, mais uma vez, a gente vai falar aqui do código da Anbima, tá? E aqui, especificamente, do código Anbima, de regulação e melhores práticas para os fundos de investimento. O conteúdo de fundos de investimento, que é o conteúdo mais importante da CPA 10, e por que é o mais importante? Porque fundos de investimento é o módulo 5, né, da CPA 10, e é porque é o mais cobrado na prova da CPA 10, fundos de investimento. Aqui nós vamos falar só o código das melhores práticas do investimento, fundos de investimento. Mas repetindo, nós já vimos o que era a Anbima. Nós vimos o que era a Anbima no módulo 1, onde a gente explicou que a Anbima é uma associação brasileira, né, das entidades vinculadas ao mercado financeiro de capitais, que é uma associação que você se associa de forma voluntária, é uma associação privada. A Anbima, ela complementa a legislação, ela não se sobrepõe à legislação, ela complementa. Então a Anbima, ela complementa o regulamento do Conselho Monetário Nacional, das instruções, das portarias do Banco Central, né, das resoluções do Banco Central, enfim, é um complemento. E ela visa dar uma maior transparência, né, das instituições financeiras junto aos seus clientes. Então a Anbima tem esse objetivo, né, de dar mais lucidez, mais objetividade e transparência do atendimento dos bancos junto aos seus clientes. O Código de Regulação, que trata dos fundos de investimento, tem o seguinte objetivo, olha aí, ó, estabelecer parâmetros pelos quais as atividades das instituições participantes, ou seja, as instituições vinculadas à Anbima, relacionadas à constituição e funcionamento de fundos de investimento, devem se orientar visando principalmente a estabelecer a concorrência leal, a padronização dos seus procedimentos, a maior qualidade e disponibilidade de informações sobre fundos de investimento e a elevação dos padrões fiduciários, ou seja, dos padrões de confiança e a promoção das melhores práticas do mercado. Então, para esse produto, os fundos de investimento, as instituições vinculadas, participantes à Anbima, à Associação Anbima, ela segue essa regulação do Código de Melhores Práticas. Então, todas as instituições vinculadas à Anbima, mais de 300, seguem o Código de Fundos de Investimento, tá? Eles têm que seguir. E se não seguir, a Anbima pode, inclusive, multar. Agora, as instituições são obrigadas a serem vinculadas? Não. Não são obrigadas a ser vinculadas à Anbima, mas a maioria são, porque isso dá uma chancela de transparência, de qualidade
nos atos dessa instituição perante os seus clientes, no caso os clientes bancários, a sua grande maioria. Bem, o presente código, como eu já falei, não se sobrepõe à legislação e regulamentação vigentes. Pessoal, não vamos aqui ler transparência, eu acho que eu já falei demais, ler os slides, não é só isso, né? Então lembre-se, uma norma editada pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, vale muito mais do que o código da Anbima, porque o código da Anbima não pode se sobrepor à lei, ele apenas complementa, né? Se por acaso estiver havendo uma dicotomia entre a norma, entre a regulamentação e o estatuto, os códigos de melhores práticas da Anbima, o que vale é a legislação. Tudo bem? Seguindo aqui. Para o registro de fundos de investimento, né, o que é que se exige, né? O que é que o Código de Regulação de Melhores Práticas exige para as instituições, né, que façam registros dos fundos de investimento na Anbima? Porque as instituições participantes, os bancos, as corretoras, as distribuidoras, quando vão lançar um fundo de investimento, tem que mandar para a Anbima o quê? O prospecto do fundo de investimento, quando for o caso, o regulamento do fundo, o comprovante de pagamento da taxa de registro que as instituições têm que pagar e o formulário de cadastro. Mas vamos lá falar um pouquinho dessas duas primeiras. Quando a gente estiver no módulo 5, falando de fundo de investimento, a gente vai falar de regulamento e prospecto. E qual seria a diferença básica? O regulamento, pessoal, digamos assim, são as normas gerais de um determinado fundo de investimento. Seria o quê? A composição da carteira, os ativos que esse fundo de investimento vai poder aplicar os recursos, os riscos envolvidos, a taxa de administração, ok? A questão tributária, tudo isso está dentro do regulamento de um fundo de investimento. E esse regulamento ele é registrado em cartório. Tá? E o que é o prospecto? O prospecto é um resumo desse regulamento. É a extração das informações, né, de maior praticidade, de maior objetividade a ser passada ao cliente, de modo que ele não precise ler todo o regulamento. Então, muitos fundos de investimento, a grande maioria, as instituições financeiras têm que apresentar, têm que entregar antes da aplicação o prospecto aos seus clientes. Tá? E por que a grande maioria? Porque alguns tipos de fundo de investimento, para alguns tipos de investidores, a gente vai chegar a isso lá na frente, né, não é necessário entregar o prospecto. Então, repetindo, o regulamento são as normas gerais, não é, que são registradas em cartórios, onde tem todas as informações importantes. Já o prospecto é um resumo das informações mais importantes, né, aquelas que tem maior informação para o cliente de uma forma mais rápida, que ele tenha já um conceito maior sobre aquele investimento, como as taxas, os riscos, ok? A composição da carteira, etc. Bem, meus alunos, seguindo a nossa programação, nós vamos falar agora da marcação ao mercado. Gente, esse é um assunto muito importante que eu queria que vocês prestassem muita atenção para o entendimento. Por que nós vamos falar de marcação ao mercado agora? Porque nós estamos falando dos códigos de regulação e melhores práticas dos fundos de investimento. Tá? Então, todas as instituições financeiras que tratam com fundo de investimento têm que respeitar o que vocês estão lendo aí de marcação ao mercado. Vamos ler um pouquinho e daqui a pouco eu volto à explicação. Então, diz aí. As instituições participantes, ou seja, as instituições afiliadas à Anbima, devem utilizar a marcação ao mercado no registro dos ativos de todos os fundos de investimento que administra. Então, veja bem, registrar todos os ativos. Então, um fundo de investimento, ele é composto, né, por vários ativos. E a marcação a mercado é valorizar, precificar cada ativo que compõe os fundos de investimento pelo valor de mercado, pelo valor que ele está valendo hoje. Se eu tivesse que vender um ativo que está lá dentro dos fundos de investimento, se eu fosse vender ele hoje, qual é o valor dele hoje? Então, isso é o que a gente diz de marcar mercado, né? Marcação a mercado. Marcar o preço do ativo pelo valor presente. Seguindo, a marcação a mercado consiste em registrar todos os ativos, como eu já falei, para efeito de valorização e cálculo de cotas dos fundos de investimento,
pelos preços negociados no mercado. Em caso de ativos líquidos, ou seja, está fácil, você sabe qual é o valor, é um ativo líquido. Agora, se esse ativo não é fácil de você mensurá-lo, de você torná-lo líquido, ou quando o preço desse ativo, né, não é observável por uma estimativa. Então, se você não consegue precificar pelo valor líquido, você valoriza ele por um valor estimado, adequado ao preço que o ativo teria se tivesse uma eventual negociação naquele momento pelo mercado. Então, voltando. Dentro dos fundos de investimento, nós temos vários ativos. Esses ativos devem ser precificados, devem ser valorizados pelo valor de mercado. Isso é marcação a mercado. E o que é que determina essa marcação a mercado? Quando a gente estiver estudando fundos de investimento, vocês vão ver que a menor parcela de rentabilidade de um fundo de investimento são as cotas. A cota é a menor fração, né, do patrimônio do fundo de investimento. Assim como uma ação é a fração mínima do capital social de uma SA, de uma sociedade anônima, uma cota é o valor mínimo do patrimônio de um fundo, né? De todos os ativos de um fundo de investimento, ele é dividido em cotas. Então a cota é o seu menor valor. Então veja bem, a cota ela aumenta ou diminui diariamente conforme o valor do ativo. Então, se eu tenho um ativo financeiro que ele está crescendo de valor, vai haver um aumento nas cotas diariamente. Se eu estiver comprando um ativo em fundos de investimento que ele está perdendo valor, você vai ter uma perda no valor das cotas, né? Vai haver um decréscimo no valor das cotas. Isso é como se trabalha hoje a marcação a mercado em todas as instituições financeiras na parte de fundos de investimento. E isso não era assim, tá? Isso não era assim e provocou muita confusão no mercado quando a marcação a mercado ela foi implantada pelo Sistema Financeiro Nacional. Eu vou tentar exemplificar aqui no Flipchart de uma forma que vocês entendam melhor. Eu vou fazer aqui um gráfico, tá? Onde aqui eu vou colocar o valor de um ativo, tá? E aqui eu vou colocar o prazo, tá? Aqui o prazo. Então, vamos supor, eu vou trabalhar aqui um título público federal, a LTN, a letra do Tesouro Nacional, que hoje a gente chama, não mais LTN, a gente chama de Tesouro Precificado. Então, o que é isso? Eu vou trabalhar com apenas um título para ficar didaticamente melhor. Um título público, normalmente, ele vale R$1.000 no mercado. E a LTN, como ela é prefixada, você já paga a rentabilidade dela no momento que você compra. E vamos supor que o governo, para vender essa LTN para o investidor, ele cobre 10%. Então, no caso, o investidor vai adquirir um papel que no vencimento vale 1.000, mas ele só vai pagar agora, nesse momento que está comprando, apenas 10%, né? Vai tirar os 10% de 1.000, que dá R$100, então o investidor vai pagar 900, né? Então no momento zero aqui o investidor está com um ativo que ele pagou R$900, mas digamos que esse papel tenha 1 ano o vencimento, daqui a 1 ano esse papel não vale mais 900, é o valor do título. O valor no vencimento do título é R$1.000, tá? Então, voltando, o investidor compra um papel prefixado com a taxa de 10%. 10% de 1.000 dá R$100. Então o investidor vai pagar 900 hoje para daqui a 1 ano receber R$1.000. E ele comprou um título público federal, garantia do governo federal. Então, antes da marcação a mercado, como era que as cotas eram valorizadas? Veja bem, no prazo X, né, nesse prazo aqui de 1 ano, as cotas eram valorizadas, né, num crescimento linear, de forma que, chegando-se perto do prazo, ou chegando efetivamente num ano, o valor da cota estava no valor de R$1.000, porque era um título público federal seguro. Então veja que as cotas, se era pela curva, vocês estão observando que a cota
ela ia aumentando, a cota ela nunca caía, ela sempre aumentava em função da valorização desse papel ao longo de um ano. Tá? Mas acontece que isso aqui pode não estar traduzindo a realidade. Vamos supor que esse papel do governo, em função de uma descrença, em função de um problema econômico, em função de um problema político, um problema de corrupção, sei lá, os títulos públicos, né, antes desse um ano, efetivamente, ninguém estava mais querendo comprar esse papel por 10%. Queriam ter um desconto maior, de 15%, de 10%. Então veja bem, eu estaria, antes da marcação a mercado, eu estou dizendo que minhas cotas estão crescendo, né, conforme a gente chama aqui de curva de juros, quando na realidade, se numa necessidade eu quisesse vender o meu título, vocês sabem que no fundo de investimento eu posso sair a qualquer momento, na hora que eu vendesse esse ativo, eu não estaria fazendo a correspondência dessa curva, porque eu não iria conseguir vender esse título por valor dessa curva, já que o título foi defasado, ele perdeu o valor de mercado. Tá? Então o que é que o governo fez? Não, nós vamos fazer o seguinte, se o papel ele teve uma desvalorização, a cota, que é a marcação a mercado, a cota vai perder valor. E aí aconteceu muito no mercado. Clientes que compraram fundo de investimento vinculados a títulos públicos federais, que tem pouco risco, né? E começar a ver cotas de valor negativo. E eles dizem, mas o que é isso? Eu estou perdendo dinheiro. E a explicação correta é a seguinte, senhor investidor, não tire o seu dinheiro agora, porque no final de um ano, efetivamente, o senhor vai receber os 1.000. Agora, se o senhor fizer um saque agora, nesse momento da desvalorização, o senhor efetivamente vai realizar o prejuízo, porque o valor daquele título no mercado está valendo menos. Então, marcar a mercado quer dizer que o valor dos ativos vai crescer ou vai diminuir conforme o valor de mercado do título naquele momento. Embora, se você esperar até o final, você vai receber os R$1.000. E por que se fez isso? Eu falei do conceito. Marcação a mercado é marcar os ativos pelo valor de mercado atual, que é marcar as cotas conforme a sua valorização. E qual é o grande objetivo da marcação a mercado? O grande objetivo da marcação a mercado, pessoal, é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Por quê? Imagine vocês que você que pagou 900, um investidor que não comprou esse título, sabe que o governo só está vendendo esse título, digamos aqui, por 700, ele vem, compra aqui nesse momento a cota do fundo de investimento por 700 e entra aqui com você, pagou 700 e você está aqui com um valor que valeu 900. Ou seja, os primeiros que saírem, né, vão realizar um lucro porque pegaram uma taxa maior e os últimos que entraram vai pegar um valor menor. Então, o que eu quero que vocês deixem, né, no conhecimento de vocês para a prova é o seguinte: marcação a mercado, conceito, o que é? Marcar os ativos, né, que compõem o fundo de investimento pelo valor que ele vale hoje, pelo valor de mercado. Ponto. Qual o principal objetivo da marcação a mercado? Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas dos fundos de investimento. Ou seja, se eu marcar mercado, a minha cota está valendo exatamente o que ela vale e quem entrar ou sair daquele fundo de investimento vai comprar a cota ou vender a cota pelo valor atual. É só isso que eu quero que vocês fixem para a questão da prova da certificação. A dica, conceito. Qual é o conceito da marcação a mercado? Está aí. Contabilizar cada ativo da carteira do fundo de investimento pelo valor de mercado, pelo que ele vale hoje. E a finalidade, qual é o grande objetivo, a grande finalidade da marcação a mercado? Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Com esse conhecimento, pessoal, vocês vão fazer uma grande prova com relação a esse assunto, não tem a menor dúvida. Vamos seguir? Vamos seguir. Bem, o que tem ainda sobre o Código de Regulação de Fundos de Investimento? E aí ele dá algumas diretrizes, que diz que é vedado
a divulgação em qualquer meio de qualificação, premiação, título ou análise que utilize dados de menos de 2 meses. O que ele está querendo dizer? Que um banco, por exemplo, uma instituição participante, não pode fazer comparação de rentabilidade, né, de qualificação de um fundo de outro, se esse fundo não estiver no mercado, no mínimo por 12 meses. Tá? Então eu só posso equiparar um fundo de investimento de uma instituição com outra, se ele pelo menos tiver 12 meses de atuação, né, de estar no mercado, não menos. Divulgação de rentabilidade do fundo com menos de 6 meses de registro. Não pode, né? Eu só posso divulgar as rentabilidades, né? Tá divulgando as rentabilidades de um fundo de investimento que ele tenha mais de 6 meses, a partir de 6 meses, e não menos de 6 meses. Divulgação de comparação entre fundos que tenham classificação ANBIMA diferentes, sem qualificá-los e sem apresentar justificativa consistente para a comparação. Aqui é você querer comparar um fundo de investimento de renda fixa, né, que é mais conservador, e fazer uma comparação, né, de um fundo de investimento também de renda fixa, mas com a composição de carteira completamente diferente. Eu só posso fazer uma comparação entre fundos, né, que ele tenha, né, homogeneidade na sua composição da carteira, nos ativos que você está utilizando nos dois fundos, e fazer uma comparação. Ou tentar comparar a rentabilidade de um fundo de renda variável, né, que ele tem uma tendência de dar muito mais ou muito menos, comparar com um fundo de investimento de renda fixa. Não, eles têm que ser homogêneos para a gente fazer qualquer comparação. É o que ele fala aí, conforme a classificação. Se é um fundo de curto prazo, fazer uma comparação com um fundo de curto prazo. Se é um fundo de longo prazo, fazer uma comparação com um fundo de longo prazo. Esses detalhes, né, de fundos de investimento, a gente vai ver com propriedade todos esses assuntos no módulo 5, ok? Bem, é também dentro do código da ANBIMA que foi reservado esse momento da programação de certificação continuada. Por que está aí no código da ANBIMA? Porque a certificação é uma exigência, né? Uma exigência complementar à regulação para a ANBIMA. A ANBIMA diz o seguinte, que as instituições participantes devem ter os seus funcionários, né? Os seus funcionários das suas instituições qualificados, certificados. Por isso que nessa certificação continuada, né, está dentro do programa o CPA 10 e o CPA 20. Então, o objetivo do presente código da ANBIMA com relação à certificação continuada é estabelecer princípios e regras que deverão ser observados pelas instituições participantes, ou seja, as instituições associadas, e pelos profissionais que atuam nos mercados financeiros e de capitais, buscando a permanente elevação de sua capacitação técnica, bem como a observância de padrões de conduta no desempenho de suas respectivas atividades. Então é isso, é uma exigência complementar à legislação da ANBIMA que as instituições participantes tenham seus funcionários qualificados. No nosso caso, CPA 10, CPA 20. E também a questão de conduta, os padrões de conduta, que nós vimos alguns deles no início desse módulo, quando a gente falou dos princípios éticos, né, que o profissional financeiro deve seguir. Bem, já falei muito, né, eu vou passar esse slide, né, eu já falei da CPA 10, né, aí está falando dos objetivos, que é a comercialização de produtos de investimentos, diretamente com o público ou através das centrais de atendimento. Então não é só o funcionário que está lá presencialmente atendendo ao cliente que precisa estar qualificado, certificado, mas também aqueles funcionários que trabalham no call center, nas centrais de atendimento, têm que ser qualificados. A CPA 10, né, que é também um curso que a gente tem em nossas aulas, aqui no nosso site, já é para um público, né, que queira ser mais gerente geral, né, que vai trabalhar com as agências de maior complexidade, no caso de clientes privates, agências corporates, né, grandes empresas jurídicas com faturamento muito grande. Também há uma exigência que você tenha no mínimo essa certificação chamada Certificação Profissional ANBIMA Série 20, que é a CPA 20. Bem, pessoal, nós vamos fazer um break, tá? E daqui a pouquinho a gente volta para encerrar esse módulo 2, falando da lavagem de dinheiro, um assunto que normalmente cai umas 2, 3 questões na prova da certificação da ANBIMA. Até lá!